Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este 21º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta a condição humana diante das opções que a vida vai nos apresentando, que a fé vai nos fortalecendo para assumirmos opções verdadeiras, autênticas, opções que façam do nosso viver uma fecundidade, para que possamos transmitir a fidelidade a Deus, o amor para com os irmãos e irmãs e a vivência autêntica do Evangelho. Na primeira leitura, nós nos deparamos com o livro de Josué. O texto apresenta para nós uma consolidação da presença do povo de Deus na terra prometida. As lideranças são apresentadas, mas todas elas estavam subordinadas ao pastoreio de Josué, autêntico sucessor de Moisés. Mas vivendo na terra prometida, o povo de Deus vai, com suas infidelidades, dar permissão para a entrada da idolatria. Começam a admirar, começam a servir e a cultuar os deuses dos povos vizinhos, principalmente na cultura da Mesopotâmia. Então, esta atitude leva Josué a congregar em Siquém, o santuário principal das 12 tribos de Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, para que possam discernir, para que possam fazer uma opção. Permanecer fiéis ao Deus verdadeiro, ao Deus que os fez sair da escravidão do Egito, ou continuar a viver o relativismo na fé, o relativismo na identidade religiosa. Por ser povo de Deus, viver a idolatria era um sinal de relativismo e falta de amor, falta de fidelidade para com o Deus dos antepassados, o Deus dos patriarcas, o Deus da libertação. Nesta experiência do povo de Deus diante de Josué, fica para nós a grande motivação. No nosso dia a dia, no cotidiano da nossa história, precisamos parar, fazer memória e recordar os grandes feitos do Senhor na nossa existência. O dom da vida, o dom da fé, a salvação, o amparo, a presença constante de Deus em nossas vidas, que tem poder de purificar o nosso coração de muitos ídolos, de muitos apegos humanos e materialistas. Precisamos fazer a opção a quem queremos servir. Servir aos ídolos transitórios deste mundo ou servir ao Deus que nos salva e propõe para nós uma comunhão eterna. Quais são as decisões, as escolhas que precisamos fazer no hoje da nossa história para nos libertarmos da escravidão, da idolatria, para superarmos uma fé de aparência, uma fé superficial? A segunda leitura conclui para nós a narrativa da carta aos Efésios e apresenta para nós uma proposta: amar em Cristo, amar a partir de Cristo. Não só na vida conjugal, mas todas as relações cristãs precisam ter por modelo, e um modelo pleno, um modelo autêntico e perfeito, o amor de Cristo por cada um de nós. A vida conjugal, muito bem simbolizada na união entre Cristo e a Igreja. Cristo se doa à Igreja, a Igreja, por causa desta doação, se nutre, possui vida e pertence a Cristo. Numa família, na relação conjugal, o marido deve doar-se, a esposa deve acolher esta doação e permanecer unida ao marido. É a perfeição do amor de Deus, manifestado no Filho. Então, peçamos ao Senhor este discernimento para que também possamos qualificar as nossas relações humanas a partir do amor de Cristo, um amor incondicional, com os nossos limites, com as nossas imperfeições,
podemos sanar muitas problemáticas relacionais amando em Cristo, perdoando porque fomos em Cristo perdoados e reconciliados. É a partir daí que o evangelista João apresenta para nós também uma possibilidade de decisão. A palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é autêntica. A palavra do Senhor, quando acolhida no coração, produz uma inquietação. É impossível conhecer a palavra de Deus, é impossível acolher o anúncio do Evangelho, que é boa nova de salvação, e permanecermos divididos entre a mentira e a verdade, entre a autenticidade de vida e a falsidade de vida. Por isso que Jesus vai percebendo que alguns querem um segmento relativizado, um segmento a Cristo conforme a decisão humana, conforme os caprichos do relaxamento espiritual que muitas vezes assola a nossa vida espiritual, a nossa condição humana na vivência da fé. Por isso que Jesus vai dizer, a proposta é de salvação, a proposta é clara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas a palavra precisa gerar integração. A palavra precisa gerar a unidade da nossa vida interior. Por isso que a palavra é dura, por isso que a palavra cobra de nós um esforço, porque a palavra de Deus vem para transformar a nossa vida e não vai compactuar com comportamentos que são contraditórios a quem decide seguir a Cristo. Por isso que fica a pergunta, quem quer permanecer fiel precisa abraçar o Evangelho como um grande projeto de vida. E eu creio que do mais íntimo do nosso ser, a voz da igreja é que faz esta afirmação. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, palavras autênticas, palavras de esperança. Muitas vezes estamos fraquejando na fé, muitas vezes estamos sendo infiéis ao nosso batismo, ao nosso compromisso para com a palavra de Deus, mas no mais profundo do nosso ser ecoa esta intuição, esta motivação que diz: a quem irei, se só Ele é a verdade, o caminho e a vida? Então que hoje peçamos ao Senhor iluminação, discernimento, serenidade para refazermos nossas escolhas, sairmos das trevas da mentira para a luz da verdade, sairmos de uma vivência do Evangelho relativizada para a vivência do Evangelho que unifica, que gera verdadeira consistência na nossa vida espiritual e que vai qualificando, purificando as nossas relações humanas. Deus vos abençoe e um bom domingo.